Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de trigonometria no triângulo retângulo. Então essa é a aula 1 de trigonometria. Bom, pessoal, trigonometria, aula 1, triângulo retângulo. Bom, pessoal, nós temos um triângulo retângulo aqui, né? Lembre que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Bom, vamos fazer algumas convenções aqui da geometria, né? O lado oposto ao ângulo A de vértice A, vou falar que tem medida Azinho. O lado oposto ao vértice A tem medida Azinho. O lado oposto ao ângulo de 90 graus nós sabemos que é a hipotenusa, né? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os demais lados são catetos. O lado oposto ao vértice B tem sua medida Bzinho. O lado oposto ao vértice C tem sua medida Czinho. Bom, então nós temos aqui esse ângulo aqui, ó. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, falar para vocês que esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ. Bom, pessoal, já que nós estamos no triângulo retângulo, nós temos que recordar alguns detalhes. Primeiro, alfa mais θ somados dão quanto? 90 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, a alfa mais θ somados dão 90 graus. Eles são ditos complementares. Ângulos complementares, vou escrever complementares. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. Lembra que os suplementares são ângulos que somados dão 180 graus, certo? Mas aqui nós temos alfa e beta complementares. E claro, né, pessoal, se nós estamos diante do triângulo retângulo, eu não posso deixar de falar do teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras. Pit para os íntimos, né? Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, matematicamente, nós teríamos que b quadrado mais c quadrado é igual a quadrado. Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Bom, pessoal, nessa figura, o que vem a ser o seno de um ângulo? O que é seno? O que é seno? Seno é a razão, é a divisão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. No nosso caso, por exemplo, quem é o seno de alfa? No nosso caso, o seno de alfa é a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, A. O seno de θ. O seno de θ é a medida do cateto oposto a θ, que no caso é o C, sobre a hipotenusa A. Então vai ficar C sobre A. Seno é a razão entre as medidas do cateto oposto ao ângulo e da hipotenusa do triângulo retângulo. Bem, o que vem a ser o cosseno? O cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. É a razão entre as medidas do cateto adjacente e da hipotenusa. Vamos voltar para o nosso triângulo retângulo. Quem é o cosseno de alfa? Quem é o cosseno de alfa? É a razão entre a medida do cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que é um dos lados do ângulo. O adjacente a alfa é C, né? O oposto a alfa é B. O adjacente a alfa é o C. Bom, então é C sobre A. E quem é o cosseno de θ? Quem é o cosseno de θ?
Em relação a θ, o adjacente a ele é o cateto B, né? Então vai ficar B sobre A. Fica B sobre A. Bom, pessoal, tem um detalhe aqui que nós temos que comentar. Notem que o seno de alfa é igual ao cosseno de θ. E o seno de θ é igual ao cosseno de alfa. Isso acontece porque os arcos são complementares. Então eu posso falar que essa é uma propriedade dos arcos, ou dos ângulos, vamos falar ângulos aqui, né? Complementares. Propriedade dos ângulos complementares. Propriedade dos ângulos complementares. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Repetindo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo me acompanhando? Tem que fazer uma pausa agora, só um instante, hein? Bom dia, vamos retomar o nosso raciocínio. Então já falamos de seno, do cosseno, no triângulo retângulo, e já comentamos a primeira propriedade dos ângulos complementares. Agora, pessoal, ainda no triângulo retângulo, utilizando ainda essa figura, quem é a tangente? A tangente. A tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Então nota que tangente não usa hipotenusa. Então quem é a tangente do ângulo alfa? No nosso caso, a tangente do ângulo alfa, olha na figura que eu tinha desenhado, é B sobre C. B sobre C. Quem é a tangente do ângulo θ? Esse ângulo de cima aqui, o ângulo θ. A tangente do ângulo θ é C sobre B. C sobre B. Agora, alfa e θ são complementares, então é isso que surge uma nova propriedade. Olha as tangentes. A tangente de alfa, B sobre C. A tangente de θ, C sobre B. Notem que uma é o inverso da outra. Então, mais uma propriedade, né? Mais uma propriedade dos ângulos, propriedade dos ângulos complementares. A tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complemento. A tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complemento. Bom, então sabemos que seno é a razão entre a medida do cateto oposto e da hipotenusa, o cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente e da hipotenusa, e a tangente é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. Pois bem, temos que fazer algumas observações disso aqui. A primeira observação. Por enquanto, eu posso entender também a tangente, eu posso falar que a tangente de um ângulo, aqui eu vou colocar um ângulo x, a tangente de um ângulo x, ela é numericamente igual à razão entre o seno de x e o cosseno de x. Eu posso falar que tangente, ela é também, né? Ela pode ser definida como sendo uma razão trigonométrica, uma razão entre elementos trigonométricos. A razão entre o seno e o cosseno. Bom, vamos ver isso aqui. Quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa, nesse caso, seria o seno do ângulo alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. O seno de alfa, eu havia calculado aqui, ó, o seno de alfa B sobre A. E o cosseno de alfa C sobre A. Então, bora substituir. Então, vai ficar B sobre A dividido por C sobre A. Executando a divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Já vou cortar os seus denominadores. Então, eu vou ter que tangente de alfa é B sobre C. Exatamente o valor que nós tínhamos
encontrado. Tangente de alfa B sobre C. Então, por enquanto, nós podemos entender a tangente também como sendo a razão entre o seno e o cosseno. Outra interessante observação para nós é nós falarmos da relação fundamental. Relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria. Bom, pessoal, no Teorema de Pitágoras eu sei que b quadrado mais c quadrado é igual a quadrado, né? No triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então eu vou escrever aqui, ó. B quadrado mais c quadrado é igual a a quadrado. Eu vou pegar toda essa expressão aqui, ó, e vou dividir ela inteira por a quadrado. Pode ser? Então eu terei b quadrado sobre a quadrado mais c quadrado sobre a quadrado. Acontece que a quadrado dividido por ele mesmo é 1. Só que eu vou fazer uma transformação aqui. B quadrado sobre A quadrado, eu vou colocar simplesmente, ó, estou apagando aqui os quadrados, vou falar que é B sobre A ao quadrado, tá valendo? C quadrado sobre A quadrado, eu vou colocar que isso é C sobre A ao quadrado, que é igual a 1. Bom, apliquei uma propriedadezinha da potenciação aqui, né? Só que vamos pegar em relação a alfa. Em relação a alfa, B sobre A é o seno de alfa. Então eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais C sobre A é cosseno de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, e isso é igual a 1. Olha aí, ó. Apareceu pra gente a relação fundamental da trigonometria, uma relação que envolve seno e cosseno. Percebam, ó, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso vale para qualquer ângulo. Para todos os ângulos, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então essa relação ela é conhecida como relação fundamental da trigonometria. Tudo bem até aqui? Beleza? Bem, pessoal, agora vamos falar da tabela de valores notáveis. Você lembra que essa tabelinha, ela reúne valores de seno, cosseno e tangente que são muito importantes, né? Nós não teremos que memorizar toda a tabela de valores trigonométrica, né? Toda aquela tabela gigante. Mas esses valores nós temos que memorizar. Olha lá, eu quero saber quem é seno, cosseno e a tangente de 30, de 45 e de 60. Pois bem, pessoal, tem muitos versinhos, macetezinhos, musiquinhas, né, pra gente memorizar. Eu vou fazer um versinho bem simples que você vai conseguir memorizar se você utilizar. Olha lá, o versinho é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Deixa eu escrever, né? Raiz de cada um. Raiz de 1 é 1. Raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 2 ainda é raiz de 2, só que a raiz de 1 é 1. Então olha o versinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz de cada um. Bom, como é que eu determino o valor da tangente agora? Ué, dividindo o valor do seno pelo valor do cosseno. Corto 2 com 2, fica 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 racionalizado fica quanto, pessoal? Isso, muito bem. Raiz de 3 sobre 3. Então o valor da tangente eu determino fazendo o seno dividido pelo cosseno. A tangente de 30, seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Tangente de 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por ele mesmo é 1. A tangente de 45 graus vale 1. E a tangente de 60? Raiz de 3 sobre 2 dividido por meio. Corto 2 com 2. Raiz de 3 dividido por 1. Ainda fica
raiz de 3. Então, repetindo o versinho, ó, para o seno e para o cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de cada um. Bom, tem outras, tem musiquinhas, né? Tem outros versinhos, mas esse aqui já ajuda a gente bastante para podermos trabalhar com os valores notáveis. Agora vamos ver um exemplo, né? Bem elementar, mas eu preciso comentar sobre esses triângulos com vocês. Calcule o seno, cosseno e a tangente nos triângulos abaixo. Eu quero saber quem é o seno de x. Mas seno é a razão, como nós vimos anteriormente, a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Mas eu não tenho o valor da hipotenusa, então tem que determinar por Pitágoras, né, utilizando a relação de Pitágoras. Esses 4 triângulos aqui, eles têm uma particularidade. Todas as suas medidas são valores inteiros. Esses triângulos são chamados de triângulos pitagóricos. Não é? Nós vamos entender que um triângulo pitagórico é um triângulo retângulo, onde todas as suas medidas são valores inteiros. Bom, então esse aqui é o triângulo pitagórico mais famoso, né? É o 3, 4, hipotenusa 5. Mas existem outros, né? O 5, 12, hipotenusa 13. O 8, 15, hipotenusa 17. O 7, 24, hipotenusa 25. Professor, além desses, existem outros? Sim. Existem muitos outros, mas esses aqui já são suficientes para nós treinarmos. Bom, então quem é o seno de x? É a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. É 3/5. Cosseno de x é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Cosseno de x, então, é 4/5. E a tangente de x é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente. A tangente de x é igual a 3/4. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de triângulos e retângulos. Né? Façam os exercícios, né, do seu material, mantenham-se estudando, né? E à medida que nós pudermos, nós vamos colocando mais aulas para vocês. Pessoal, um grande abraço a todos, até mais, até a nossa próxima aula.